discursos presidenciais inflamados contra o judiciário, discursos que criaram a sensação de uma iminente ruptura institucional, discursos levados a sério por parte dos bolsonaristas, que sairiam do controle após os atos de 7 de setembro. No centro desse clima de instabilidade, um grupo se destaca, o dos caminhoneiros. Um grupo que fez barulho nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. Um grupo que parou o país no começo de 2018, no governo Temer, que se alinhou à onda de extrema-direita que elegeu Bolsonaro no fim daquele ano. Um grupo que agora fechou estradas achando que estava pondo em marcha os planos presidenciais, algo que obrigou o próprio presidente a fazer um apelo para que recuasse. Um presidente que ele mesmo acabou recuando depois de tanta confusão. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 9 de setembro de 2021, dia em que o país acordou com rodovias paradas em ao menos 15 estados, bloqueadas por caminhões, numa paralisação que foi promovida por motoristas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Os protestos começaram ainda na quarta-feira, um dia depois dos atos governistas de 7 de setembro. Durante esses atos, caminhões de frotas vinculados a empresas de transporte ocuparam a esplanada dos ministérios. Os motoristas tinham a intenção de chegar ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Eles conseguiram romper barreiras da polícia e ficaram ali na esplanada dos ministérios. O presidente redobrou sua aposta golpista ao discursar durante as manifestações de 7 de setembro, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Reforçou ataques ao Supremo e disse que não mais cumpriria ordens judiciais do tribunal. Bolsonaristas falavam em invadir o Supremo. Alguns poucos até tentaram furar o bloqueio, a segurança do prédio do tribunal durante os atos, mas sem sucesso. O 7 de setembro acabou e muitos apoiadores fiéis do Bolsonaro não foram embora. Parte tentou invadir o Ministério da Saúde no dia seguinte, quarta-feira, também sem sucesso. Parte permaneceu na esplanada dos ministérios. Havia caminhoneiros ali também, todos esperando que algo fosse feito contra o Supremo. Nas estradas, os caminhoneiros falavam intensamente pelo WhatsApp. Ali nas mensagens, além dos ataques ao Supremo e o desejo de ver o tribunal fechado, uma bandeira também se destacava: a luta pela liberdade e contra o comunismo, um discurso, aliás, bastante comum na extrema-direita. A situação começou a ficar tensa. Com medo de que os efeitos econômicos das manifestações prejudicassem o governo, Bolsonaro pediu que os caminhoneiros liberassem as rodovias bloqueadas. O pedido foi feito por meio dessa mensagem de áudio gravada na quarta-feira, dia 8. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá, ok? Pra gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu. O pedido não arrefeceu as mobilizações, que se espalharam horas depois para outros estados. Os responsáveis pelos bloqueios não acreditavam que o pedido tinha sido feito pelo próprio presidente. Achavam que era um imitador, achavam que era o comediante Marcelo Adnet, que costuma fazer esse tipo de brincadeira. Então, os caminhoneiros mantiveram os bloqueios. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, teve que gravar um vídeo para confirmar a autenticidade do áudio do Bolsonaro. No vídeo, o ministro disse isto aqui: 8 de setembro, já passam das 10h38 da noite, e nos grupos de caminhoneiros muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, esse áudio é real, é de hoje, e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. Nessa quinta-feira, o presidente se reuniu com representantes das paralisações. Recebidos no Palácio do Planalto, eles afirmaram que só desmobilizariam as manifestações se avançasse a pauta golpista contra o Supremo. Lembrando que Bolsonaro vem investindo quase que diariamente contra o tribunal há semanas, por não concordar com decisões dos ministros da corte. De acordo com um dos líderes da paralisação que se reuniram com o presidente, as reivindicações dos caminhoneiros nesses bloqueios não passam pelo preço do combustível.
preço que atingiu em agosto o maior valor já registrado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Essa agência monitora semanalmente os preços dos combustíveis desde maio de 2004. A pauta dos caminhoneiros, portanto, não tem a ver com fatores que impactam diretamente a categoria. No desenrolar do dia, o número de bloqueios nas estradas foi diminuindo. No final da tarde, o trânsito já tinha sido todo liberado, segundo o Ministério da Infraestrutura. Apesar da liberação das estradas, 13 estados ainda tinham pontos com manifestações. Em Brasília, veio então o recuo do próprio presidente em seu discurso golpista. Após falar com seu antecessor, o ex-presidente Michel Temer, Bolsonaro divulgou uma nota à nação. Na nota, ele diz que seus ataques ao Supremo, suas ameaças, na verdade são apenas coisas que vêm no calor do momento. Após a sequência de investidas contra o judiciário, o presidente garantiu que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. Fragmentada e sem uma liderança única, a categoria dos caminhoneiros está dividida em relação ao governo em 2021. Segundo o jornal Valor Econômico, líderes caminhoneiros afirmaram que os bloqueios nas estradas foram patrocinados por empresários, pelos donos dos caminhões, algo que configuraria um lockout e não uma greve. Lockout é quando o movimento é coordenado ou influenciado de alguma forma por donos de empresas ou entidades patronais. A prática é proibida por lei no país. Ainda de acordo com o jornal Valor, o movimento atual é vinculado a empresários do agronegócio. O presidente, ele não tem essa liderança sobre os caminhoneiros. Ele tem uma liderança política sobre alguns caminhoneiros que têm a mesma ideologia bolsonarista. A categoria 100% não pode se dizer que ela apoia esses atos, inclusive do dia 7 de setembro. Então, essa suposta liderança que ontem, inclusive, foi dito assim, vamos parar aí, porque agora nós vamos resolver. Não tem. Eu tenho diversas associações, sindicatos, que a gente são lideranças que conversam sobre as questões dos caminhoneiros e o presidente não tem essa liderança, suposta liderança. O que tem são pessoas que, inclusive, muitos colegas aí mandam mensagem dizendo que são financiados, que tem gente do agronegócio financiando essas lideranças que estão aí tocando pau e pedra nos caminhões para parar. A gente não tem aqui a prova concreta disso, mas o que acontece hoje a gente vê dentro dessas rodovias, inclusive pessoas com trator trancando pedágios e trancando rodovias para que os caminhoneiros parem. Você ouviu aí o deputado federal Nereu Crispim, do PSL, em entrevista ao portal UOL nesta quinta-feira. Ele é presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros e Seletistas. Como ele disse, parte das entidades de caminhoneiros afirmou que não participa e não apoia os atos de paralisação. Essas entidades já tinham declarado que não iam apoiar as manifestações de 7 de setembro e que a pauta não representa a categoria. A frota brasileira de caminhões é de cerca de 2 milhões de veículos. Mais de 1 milhão deles pertence a empresas, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O número de caminhoneiros autônomos vem crescendo nos últimos anos. Eles são aqueles que são donos do seu próprio caminhão e trabalham por conta própria. Não recebem os benefícios de um trabalhador contratado. Já o caminhoneiro de frota é funcionário contratado de uma empresa. Esses caminhoneiros têm horário a cumprir e um salário fixo, o que costuma ser um valor inferior ao que os caminhoneiros autônomos recebem. Em contrapartida, o caminhoneiro de frota está protegido pelas leis trabalhistas. Os caminhoneiros já fizeram mobilizações significativas no Brasil. As pautas dessas mobilizações costumam girar em torno dos mesmos temas: preço alto do diesel, preço baixo do frete, falta de segurança nas estradas, valor de pedágios e condições precárias de trabalho. A categoria é a maior responsável pelo transporte de alimentos e outros bens básicos do país, por isso costuma conseguir pressionar governantes a negociar demandas do setor. A pressão costuma ser feita por meio de greves, como a de 1986 durante o governo Sarney, que culminou com o desabastecimento de combustíveis e de produtos como a carne bovina. Já a greve de 1999, feita durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, resultou no congelamento temporário dos preços do diesel e dos pedágios. Em 2012, também aconteceram algumas mobilizações desses trabalhadores. Na época, os caminhoneiros eram contra uma lei sobre a carga horária de trabalho. Eles voltaram a parar em 2013, dessa vez contra o preço do diesel e dos pedágios, e também em 2015, contra o governo Dilma Rousseff. As maiores mobilizações costumam interromper o abastecimento, o que causa um aumento temporário do preço de alguns bens. Ou seja, quando os caminhoneiros param, vários outros setores são atingidos. Daí a sua relevância na cadeia econômica do país, um país de transporte essencialmente rodoviário. E, como a gente sabe,
Impactos econômicos levam a impactos políticos. Todas as greves duraram, em geral, até uma semana, mas em maio de 2018, os caminhoneiros pararam por 10 dias, o que praticamente paralisou o Brasil. A greve teve início sob a alegação de falta de diálogo por parte do governo do então presidente Michel Temer. O movimento começou com motoristas autônomos no comando, mas depois ganhou apoio dos empresários de transporte. Nessa época, o Bolsonaro ainda não era o candidato favorito à presidência nas eleições que aconteceriam naquele mesmo ano. Mas vários dos ingredientes da sua campanha já estavam ali. A reclamação central dos caminhoneiros era o preço do óleo diesel. Mas logo, uma série de outros temas ganharam os grupos de WhatsApp que reuniam manifestantes e que, como agora, ajudaram a organizar os atos. O aplicativo teve um papel fundamental para a amplitude daquela greve. No WhatsApp, a maioria dos caminhoneiros que pararam em 2018 divulgava notícias falsas, tinha um discurso anticorrupção, acusava as urnas eletrônicas de fraude, exaltava a ditadura e pedia intervenção militar. Um discurso bem parecido ao de Bolsonaro. Eles também falavam sobre o porte de armas e reivindicavam o aumento da tolerância de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. São pautas que foram levadas adiante por Bolsonaro depois de eleito. Se os caminhoneiros já não estavam tão unidos na defesa do governo, agora, os motoristas que foram para as estradas defender o fechamento do Supremo e outras pautas antidemocráticas têm de lidar com um apelo de desmobilização do presidente. Presidente que ele mesmo recuou dos ataques que vinha fazendo contra as instituições. A inflação teve a pior alta para o mês de agosto em mais de 2 décadas. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, por que a inflação ficou tão alta e o que ficou mais caro? Bom, agora em agosto a inflação foi a pior para o mês desde 2000, ou seja, em 21 anos. Se a gente for olhar pelo acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está ali em 9,7%, que é o mais alto desde o começo de 2016. Ou seja, a gente está quase batendo em 10% de inflação em 12 meses. Olhando para os números, dá para identificar 3 frentes principais da inflação. A primeira é a dos alimentos, que estão subindo desde o ano passado. Essa alta está ligada ao dólar mais caro, a fatores climáticos que encarecem a produção, ao aumento de preços de commodities no mercado internacional e ao aumento das exportações brasileiras. Outra frente é a dos combustíveis e do gás. A Petrobras tem essa política de repassar aumentos no preço do petróleo para a gasolina, para o etanol, para o diesel, etc. E é justamente isso que vem acontecendo desde o começo do ano. E por fim, a gente precisa falar da conta de luz, que está subindo bastante nesses últimos meses, o que tem a ver com a crise hídrica que o Brasil está vivendo. E Marcelo, como a inflação impacta o presidente Jair Bolsonaro? Olhando para os dados do IBGE, a gente vê que a inflação está numa crescente já desde meados do ano passado. E isso tem um significado político muito ruim para o Bolsonaro. A gente está falando de um governo que protagoniza e estimula uma crise institucional muito grave, que está vendo a economia ainda muito fragilizada. O PIB não está engrenando, o desemprego segue alto, a população está com pouca renda, e aí a inflação vem para somar com tudo isso. O próprio presidente deixa claro que sabe que isso é um fator de desgaste, seja quando ele tenta atribuir a responsabilidade pela inflação aos governadores, ou quando ele pede que os caminhoneiros liberem as rodovias para evitar um aumento ainda maior dos preços. Então, em todo esse xadrez político que a gente está vendo agora no Brasil, a inflação acaba sendo um fator de pressão sobre o Bolsonaro. Mas vale citar que não é a primeira vez que o aumento dos preços faz esse papel de aperto contra o governo. Isso é uma coisa que a gente já viu também em outros mandatos desde a redemocratização. O texto do Marcelo você pode ler na sexta-feira em nexojornal.com.br. Os atentados terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas 20 anos atrás atingiram os Estados Unidos de uma forma forte e tiveram efeitos que são sentidos até hoje, efeitos políticos. O repórter especial João Paulo Charlot explica melhor. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 completam 20 anos neste sábado. Em todo lado começam a surgir análises e notícias sobre essa grande efeméride que, não é exagero nenhum dizer, mudou o mundo. Em 11 de setembro de 2001, 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões de passageiros nos Estados Unidos. 2 desses aviões foram lançados contra as Torres Gêmeas em Nova York. Um terceiro foi lançado contra o Pentágono, na Virgínia. E o quarto, que seria jogado contra o Congresso ou a Casa Branca, acabou caindo no caminho. Um mês depois, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para buscar o terrorista saudita Osama Bin Laden, que foi o mentor dessas ações.
Em 2003, o então presidente dos Estados Unidos, que era o George W. Bush, ampliou a sua chamada Guerra ao Terror, invadindo também o Iraque. O pretexto era impedir que o então presidente iraquiano Saddam Hussein realizasse um grande ataque com armas de destruição em massa contra os Estados Unidos. O que hoje a gente sabe é uma ameaça que nunca existiu de verdade. Saddam foi morto em 2006, Bin Laden foi morto em 2011 e as tropas americanas só saíram do Afeganistão 20 anos depois e estão programadas para sair do Iraque até o fim deste ano. Mas a guerra ao terror não exterminou o terrorismo, que segue existindo em ações de novos grupos como o Estado Islâmico na Síria ou Boko Haram na Nigéria, sem contar o próprio Talibã, que mês passado, em agosto, voltou ao poder no Afeganistão. A guerra ao terror de Bush foi muito mais ampla que as guerras que aconteceram em solo afegão e iraquiano. Como o terrorismo não tem fronteiras, essa foi uma guerra global. Ela prendeu suspeitos sem o respeito às devidas garantias judiciais em verdadeiros campos de tortura como Abu Ghraib no Iraque e Guantánamo em Cuba. Muitos países, incluindo o Brasil, adotaram novas legislações contra o terrorismo. O poder de vigilância do Estado foi ampliado de maneira geral, diminuindo e enfraquecendo liberdades individuais. E agora, passados 20 anos, não existe um balanço completamente positivo a se fazer. Além dos novos grupos terroristas islâmicos, os Estados Unidos estão tendo de lidar cada vez mais com o terrorismo doméstico também, que é impulsionado, quem diria, por grupos de extrema-direita que inacreditavelmente receberam apoio até mesmo de um presidente americano, Donald Trump, para 20 anos depois invadir o mesmo Congresso que sobreviveu ao 11 de setembro de 2001. Da instabilidade causada pelos caminhoneiros, passando pelo aumento dos preços em agosto e terminando com os 20 anos dos atentados de 11 de setembro, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você os principais fatos dos últimos dias. Até!